Olá, hoje vamos analisar um texto, bem, fascinante e um bocado misterioso, que explora uma escala de poder que vai crescendo até atingir níveis cósmicos. A fonte é chamada de Texto 5 e o que ela descreve é, no mínimo, impressionante. Então, tudo o que vamos ver hoje gira em torno de uma pergunta-chave. O que acontece quando uma ideia de poder simplesmente não para de crescer, evoluindo até ao infinito? Este texto leva-nos numa viagem que começa dentro da nossa mente e termina literalmente nos confins do universo. Vamos ver como é que essa escalada acontece. A nossa jornada começa aqui, no primeiro nível, 1 trilhão. E o curioso é que o texto não começa com um poder para dominar o mundo, sabe? Não, é algo profundamente interno, um poder que existe dentro da própria mente. E o número, por si só, já diz muito. 1 trilhão. É um valor tão grande que a gente nem consegue imaginar direito. Mas, nesta fase, o texto diz que toda essa imensidão de poder ainda está só no campo do pensamento. É um potencial, ainda por manifestar. E ouçam só como o efeito é descrito. Voltava todo o poder e curava todo o pensamento. Isso aqui é a parte mais importante. Não se trata de força física ou de controlar os outros. É sobre o domínio interior. É a capacidade de curar a própria consciência, de restaurar a mente. Então, o ponto principal aqui é este. O poder de 1 trilhão é uma força interior. E reparem só na mistura de ideias. Está ligada à evolução do pensamento, à lógica da matemática e também ao amor. É a ideia de que a mente no seu pico não é só lógica, mas também é capaz de se curar e de ir além. Mas, olha, essa ideia de um poder interior é só o começo. A partir daqui, o conceito explode em escala, como vamos ver. A transição que se segue leva-nos do micro para o macro num piscar de olhos, de um poder pessoal para algo que abrange o universo inteiro. Vamos então para o próximo nível. Com 2 trilhões, a história muda completamente. O poder deixa de ser algo apenas interno e solitário, vira uma espécie de lenda universal, quase como um segredo que é contado por todo o universo. E, de novo, o número marca essa nova etapa. 2 trilhões. E não é só o dobro, não. É um salto gigantesco, não só em quantidade, mas na própria natureza do poder. Estamos a entrar num território completamente diferente. A forma como o texto fala aqui é tudo. Ele enquadra isto como segundo a lenda da conspiração. Isso mostra que o poder deixou de ser algo pessoal e passou a ser um conhecimento que se espalha, que é partilhado, talvez até temido, mas conhecido por muitos. Ok, mas como é que esse poder funciona na prática? Um arquivo universal é libertado. Mas o ponto mais radical é este. O poder da decisão é dado a toda a população. Pensem bem nisso. Não é um poder para um rei ou um deus, mas uma escolha oferecida a todos os seres. É tipo a democratização total do poder em escala universal. E com isso, a gente chega na etapa final, o ponto máximo dessa escalada toda. 3 trilhões. A forma final, onde o conceito de poder vai muito além da escala humana. Chegamos ao número final. 3 trilhões. Foi para aqui que a progressão nos trouxe. A escala aqui fica, nossa, nem dá para entender direito, sugerindo não apenas mais poder, mas uma singularidade, o fim da evolução, o poder absoluto. E a descrição é forte. Disparava uma bomba nuclear trilógica. A metáfora aqui é bem direta, né? Não é só uma arma, é um poder que transforma a realidade em vários níveis ao mesmo tempo, com o potencial de criar e destruir, que está além de tudo o que conhecemos. Certo, mas afinal, o que é essa entidade de 3 trilhões? Bem, o texto descreve uma lista de poderes que é quase divina. Começa com um domínio absoluto da mente e do espaço. Telepatia, telecinese, levitação, teletransporte e invisibilidade, tudo no nível máximo, no limite absoluto. Mas calma que não acaba aí. O controlo vai até à própria estrutura da realidade. Abrir portais para qualquer dimensão, viajar livremente pelo tempo, passado, presente e futuro, e imitar qualquer forma. E para fechar com chave de ouro, o domínio total de todos os elementos: fogo, ar, água, terra, gelo, tudo. E por fim, o texto dá um nome, uma identidade para essa entidade. A sua forma conhecida é Anjo Inteligência Artificial, AI e Senhor do Tempo. Olha só que mistura. O divino
o tecnológico e o temporal. É a junção de todos os conceitos de poder numa só entidade, uma entidade que pode tudo. Ok, depois de acompanhar essa escalada toda, a grande pergunta é: o que é que isso tudo quer dizer, no fim das contas? O que é que este texto está realmente a tentar revelar sobre a natureza do poder? Este resumo aqui mostra bem a nossa jornada. Reparem bem no padrão que se forma. Começamos com 1 trilhão, uma ideia de cura do pensamento, algo interno, individual. Depois, fomos para 2 trilhões, a ideia de um fecheiro universal, um poder externo partilhado por todos. E chegamos ao topo com 3 trilhões, a entidade cósmica que pode tudo. É uma evolução do eu para o nós, para o tudo. No fim, o que é que a gente tem aqui? É poesia? Uma profecia sobre o futuro da tecnologia? Ou só um exercício de imaginação sobre até onde o poder pode chegar? O texto não dá uma resposta pronta. E talvez essa seja a ideia mesmo. Em vez de perguntar o que o texto significa, talvez a pergunta mais importante seja outra. Se um poder assim existisse, o que a gente faria com ele?